Fala aí, pessoal, voltando para o meu habitat natural, que é aqui na minha varanda do meu apartamento, porque os vídeos que vocês viram até o momento, eu gravei antes de viajar. Até que eu fiz um vídeo no hotel, né, que foi a emissão da HSML. Eu tinha prometido que eu não ia fazer vídeo durante a minha viagem, mas eu não consegui, até porque é um assunto que me interessa bastante. Mas o vídeo que eu estou trazendo hoje, o fundo que eu vou analisar, que vai entrar para o acompanhamento mensal, tem no meu YouTube, quem tem canal no YouTube, tem algumas métricas que você consegue avaliar quais são os assuntos que as pessoas mais buscam ou aqueles assuntos que mais se trazem para o canal. Eu tenho um short no meu canal que explicando como é que funciona o Risa Terrax, o RZTR11. Em 1 minuto eu gravei um pouco lá falando mais ou menos como é que funciona esse fundo e é um dos vídeos mais assistidos e é um dos vídeos que mais trazem pessoas para o meu canal. Então eu percebi que tem demanda esse fundo imobiliário, por mais que ele seja um fundo um pouco difícil de se entender, ele tem muito interesse, até pelo um fato de ser um fundo do agro, tem muito interesse, então eu vou fazer o acompanhamento mensal dele. Já deixo claro, eu não sou investidor desse fundo, até porque eu prefiro investir por Fiagro, mas eu vou trazer alguns pontos, até porque merece atenção, principalmente agora para 2024. Para quem vocês que me acompanham aqui no canal já viram que eu já comecei a fazer acompanhamento de alguns Fiagros, o Snag 11, o KNCA, o Rura 11, e agora eu não lembro qual dos vídeos que eu falei. Eu comentei um pouco sobre a questão da soja, porque basicamente o nosso carro-chefe do agro é a soja. E não somente do carro-chefe do Brasil, mas dos Fiagros de uma maneira geral, e do próprio Risa Terrax também, é a soja. E a gente vai enfrentar um sério problema agora em 2024, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso nesse vídeo aqui, mostrar algumas preocupações que eu tenho e quero externalizar isso para vocês. Então a ideia é fazer o acompanhamento do Risa Terrax a partir de agora, a partir desse mês, embora ele seja o relatório de novembro, mas acredito que agora em janeiro já tenho publicação de dezembro, inclusive falando sobre emissão, que é o que a gente vai falar também um pouquinho isso nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o relatório gerencial. Então, pessoal, aqui entrando no Risa Terrax, deixa eu pegar minha setinha aqui. Risa Terrax. Então ele é um relatório agora de novembro de 23, ou seja, ele foi publicado em dezembro, no final de dezembro, é um dos fundos que publica o relatório no final de dezembro, então provavelmente agora no final de janeiro vai ter o referente a dezembro. Então ele é um fundo de 2020, outubro de 2020, duas emissões, até deixei marcado duas emissões aqui, porque ele acabou de fazer a terceira. Eu vou falar sobre as emissões, está aqui em cima, né? Eu vou até falar um pouquinho sobre elas, como que foi o resultado da emissão, da terceira emissão. Ele tem uma taxa pesadinha, até de 1,25 comparado com outros fundos, cobra a taxa de performance 20% acima do CDI, que eu também falo para não ter muito sentido isso. Então olha só, vamos pegar um macro dele. Ele tem um baita do dividend yield, porque ele tem um dividendo acumulado de referente a uma fazenda. Eu vou comentar um pouco sobre vocês sobre isso. Ele tem diária, aqui é um pouco diferente, né? A gente não está falando de metros de ABL, a gente está falando de hectares, 48.532 hectares, a cota dele no mercado 102, isso novembro, distribuiu 1,40, é um baita de um retorno, tem 14 ativos, a patrimonial está um pouco abaixo do de mercado, 100% em contratos de arrendamento rural. Eu vou explicar para vocês, no vídeo que eu fiz sobre o Risa, eu expliquei a questão do tipo de contrato, né, que é o Build to Suit e o Sales and Leaseback, que inclusive eu falei isso no vídeo que saiu do Terrax, agora, do TRXF, que eu acho que foi ontem, agora eu não lembro quando foi, que eu parei até para explicar o que eram esses dois tipos de contrato. Na parte do agro funciona mais ou menos da mesma maneira, esses dois tipos de contrato, mas eu vou explicar para vocês. 2,2 milhões ele tem em questão de avaliação patrimonial, quase 100 mil cotistas, o prazo médio dos contratos de 8 anos, ele tem a parte de arrendamento, a taxa de arrendamento dos contratos é por volta de 13%, que se a gente for pegar, é bem pesado para o que vai vir daqui. É por isso que eu já estou trazendo um ponto para vocês que é um problema que a gente vai enfrentar, e aí você, cotista desse tipo de fundo, vai ter que ter noção sobre isso. Tem uma boa liquidez, quase 2 milhões e meio de liquidez aqui. Então vamos continuando aqui. Então, pessoal, olha só, aqui a parte de panorama. Ele coloca aqui que a questão do IFIX, que ele cresceu em novembro, isso a gente já viu bastante, a questão do IFIX no mês de novembro, mas eu quero
pegar aqui na parte do agronegócio, é aqui que eu vou dedicar um pouco mais de tempo. Eles colocaram aqui, ó, no decorrer do mês de novembro, a equipe de gestão realizou visitas a 5 propriedades do fundo, o que eu acho bem bacana, o fundo as pessoas do fundo ir visitar as propriedades, isso é muito legal, tem que fazer isso mesmo. Aqui eles falam, nos estados do Nordeste, os produtores estão em fase de plantio da primeira safra, porque o plantio de safra ele começa em outubro, novembro, dezembro. É mais ou menos esse é o plantio da soja. Aí eles colocando aqui que a quantidade de chuvas ficou dentro da normalidade, o que isso para outubro mais ou menos, mas vocês vão ver que isso mudou bastante depois. Bom, agora vamos falar sobre a soja. Aqui, pessoal, a questão é a seguinte, como eu falei para vocês, a soja é o carro-chefe do país na questão do agro. E aí eles estão colocando aqui, ó, no ritmo da safra atual do Brasil, tem sido impactado por diferentes fatores, e o principal deles o clima. A irregularidade das chuvas tem atrasado o plantio nas principais regiões produtoras. O plantio alcançou 80... Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. O plantio... Opa, acho que foi muito de zoom. Aqui, ó, o plantio alcançou 83% da área projetada no fim do mês de novembro. Somado ao fator clima, a esperança do produtor rural é que o preço da soja volte próximo aos patamares do que vimos nas safras anteriores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. No Mato Grosso, apenas 32% da safra havia sido comercializada até meados do mês, sendo o menor nível das últimas 5 safras. Os crescentes desafios e incertezas da safra podem frustrar as expectativas de recorde de área plantada na safra 23-24. Ou seja, a gente teve recorde de área plantada. Só que o ponto é o seguinte, pessoal, aqui que entra alguns pontos que eu preciso passar para vocês. Primeiro ponto é o seguinte, olha só essa matéria aqui do Canal Rural. Mato Grosso vai sofrer a maior quebra de safra da soja da história. E aqui, pessoal, não é somente o que o Itaú BBA está falando. Como vocês sabem, eu sou engenheiro agrônomo e eu tenho alguns amigos que são produtores rurais do Mato Grosso e, pasmem, a informação que eu obtive é que eles estão prevendo uma quebra de safra de 50% na soja para 2024. Então, a gente vai ter uma grande questão. Tudo está em função do que vai chover agora em janeiro, fevereiro e março. Por quê, pessoal? Como eu falei para vocês, a gente tem o plantio da soja entre outubro a dezembro. E a principal fase, que é a germinação, precisa de água. Então, os produtores precisam de chuva agora nesses meses. E até em uma das conversas com desses produtores, eles estão falando, tem chovido, só que a questão é a seguinte, chove em um local só, não chove na área como um todo. Então, a chuva está concentrada num local só. Então, isso acaba afetando demais. Então, imagina só você ter uma quebra de produção de 50%. E qual que é o problema disso? Deixa eu voltar aqui para o relatório. O problema, pessoal, é o seguinte. A comercialização da soja, ela é feita basicamente por contrato futuro. Quer dizer, não basicamente, grande parte dela é por contrato futuro. E como é que funciona o contrato futuro? Por exemplo, a gente tem aqui esse indicador de soja CPEA, o preço da saca de 60 quilos aqui. Então, olha só, a gente teve um boom de crescimento lá para 2019 até novembro, até meio de 2022, que a saca de soja chegou a bater mais de R$200 e hoje ela está sendo negociada a R$140, R$130 a saca de 60 quilos. Como é que funciona o contrato futuro? O produtor ele recebe o valor da colheita antes. Ou seja, ele negocia, pode ser uma célula de crédito do produtor rural, ele vende a produção dele para a empresa antecipadamente e ele já fixa um preço, e aí que está o grande ponto. Nesse momento aqui, quando o preço da soja estava subindo a saca, era interessante para o produtor não travar. Porque imagina só, ele tem aqui a R$100, está sendo negociado a R$100. Aí ele trava o preço dele a R$120 o preço da saca. E passado alguns meses, ela chega a 150, então ele perde dinheiro. E nesse momento aconteceu um mecanismo contratual chamado washout. Washout, eu vou até deixar escrito aqui embaixo na tela, washout, que é um mecanismo de proteção para não ter inadimplência. Então aqui a gente teve
muita quebra de contrato entre a empresa, entre o produtor e a empresa, porque o produtor ele fixou a 100 reais para receber e a soja estava sendo negociada a 150 no momento da colheita, porque ele antecipou esse recebimento e imagina só, você tem toda a questão de aumento de custo nesse período. Então houve muita quebra de contrato. E aqui é o contrário. Aqui, obviamente, é interesse para o produtor travar a 200 reais, a 150, e chega lá na hora da colheita tá a 100. Só que para a empresa não é. E quem tem o maior poder de barganha nesse ponto? É a empresa. Então, aqui também tem muita quebra de contrato por parte da empresa. Falando, negativo, não vou pagar esse preço. Então, imagina só, pessoal, e esse contrato futuro, ele tem algumas particularidades. Você não só trava o preço, obviamente o preço é o mais importante, mas você trava a quantidade também, você diz a quantidade que você vai entregar. Imagina só um produtor que plantou agora em novembro, já recebeu o plantio, recebeu a colheita dele, ele já travou e recebeu essa colheita. Imagina ele colher 50% a menos. O que vai acontecer lá na frente? Sendo que, nesse momento, ele precisa desse dinheiro para poder arcar com toda a produção, comprar maquinário, comprar semente. Então, ele já gastou esse dinheiro. Então, olha só, por isso que eu estou falando, pessoal, que a gente está vivendo esse 2024, vai ser muito desafiador, principalmente para a soja. E quando a gente fala de soja, acaba que ela atrasa a questão do milho, porque o milho, ele é plantado na entre-safra, por isso que a gente fala, tem a entre-safra da soja, a gente planta o milho. Então, olha só, eles até colocam aqui, os desafios da safra de soja e o ritmo lento da comercialização dos insumos para a próxima safra do cereal vem criando um cenário de atenção para a safrinha. Então, acaba que você também prorroga o plantio do milho. Por isso que eu quis gastar um tempo na soja, pessoal, porque é o seguinte... Você tem, além desses desafios, imagina só, você pega os produtores rurais que travaram uma quantidade para entregar, já receberam isso, só que vão entregar 50%. O que pode acontecer com esse monte de dinheiro que eles pegaram? Eles não vão conseguir nem pagar a própria produção. Então a gente tem que ficar muito atento com esses tipos de fundos, principalmente os FIAGROS, que tem muita carteira focada no soja. Isso eu falo do SNAG, o próprio... Não, acho que é o SNAG, que tem maior parte. O próprio RZTR também, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a questão de soja com ele. Mas tanto é que ele coloca a soja como sendo o principal carro-chefe dele aqui. Outro ponto que é importante de falar também. A gente vai viver agora em 2024... o produtor rural, ele também sofre bastante com a questão de regulamentações, porque, por exemplo, a gente viveu agora a questão do marco temporal. Eu não quero dar minha opinião política aqui, mas o que o marco temporal diz? O marco temporal, na verdade, é você demarcar, a partir da Constituição de 88, a partir dessa data, tudo já foi demarcado, então você não tem como criar mais nenhuma reserva. Então, o que esse marco temporal define? Não ter mais nenhuma constituição de nenhuma reserva posterior à Constituição de 88. E aí o que aconteceu? Houve uma burburinho no governo, porque o governo era contra isso, essa lei foi aprovada, o marco temporal foi aprovado, o governo Lula foi lá, vetou esse marco temporal, e aí o Congresso fez o quê? Foi lá e derrubou o veto presidencial. O que a gente espera como cidadão, e até como eu tenho ligação com o produtor, é que essa manifestação do Congresso seja respeitada, que os vetos sejam, de fato, esse assunto já tenha sido pacificado e que o marco temporal valha. Por quê? Isso dá segurança para o produtor. Imagina você, produtor, lá no Mato Grosso, de repente se não tem o marco temporal, vão lá e criam uma reserva indígena na sua terra. Como é que você fica? Olha a insegurança que isso traz. Então, isso não só para o produtor, mas para qualquer investidor de fora ver isso como uma insegurança. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, que é a questão da classificação da soja. Esse é um ponto também que já tem um bom tempo em discussão e ainda não foi pacificado. Por quê, pessoal? É o seguinte, quando você colhe a soja, você tem basicamente dois tipos de soja. A soja, que é aquela soja mais pura, e uma soja que na hora que você faz o óleo, ele fica com um teor de acidez muito alto. Então essa soja não é utilizada para óleo, que na verdade o óleo é o produto mais nobre da produção da soja, que é o óleo de soja. E essa soja que é classificada abaixo, ela não é remunerada para o produtor.
Olha só que ponto. Só que essa soja, existem estudos, a própria AproSoja tem alguns estudos com universidades mostrando que essa soja, ela pode ser utilizada para produção animal e não há diferença no ganho de peso da soja da soja normal que a gente fala, né? Que essa soja usada para produção de óleo e a soja variada, que a gente fala, né, que é essa soja um pouco com menos qualidade. Então, essa soja, o produtor não recebe por ela. Então, existe uma discussão muito grande com o próprio Ministério da Agricultura para resolver isso de uma vez, colocar uma média ponderada nisso, né, porque você tem a questão do próprio clima interfere na produção da soja, porque você tendo mais água ou menos água, você vai interferir diretamente na qualidade da soja. E a gente volta lá na questão do contrato futuro. Imagina você tem uma quantidade de soja para entregar e você chega nessa quantidade, só que metade dela não é uma soja que é a soja boa para produzir o óleo, por exemplo. Eu estou simplificando aqui para vocês. Então, a gente tem um desafio muito grande para esse ano, então esse é um ponto que eu quis trazer para vocês, por isso que eu me alonguei um pouquinho, e até eu tava até esquecendo de falar, a gente não tem só a questão do Mato Grosso, que é um dos principais produtores de soja do país, com pouca chuva. A gente tem o estado de Rondônia, que também sempre foi um estado com muita chuva, com problema de chuva, o Paraná com problema de chuva, a gente também tem Goiás, se eu não me engano, Goiás com problema de chuva também, e aí a gente vai ver que a gente tem propriedade do Rhiza terrax nesses locais, e que a gente precisa acompanhar como é que vai ser esse ano de 2024, e eu acho que faltou um pouco de informação no relatório sobre isso, mas vamos continuar aqui no relatório. Então a questão do milho que eu falei para vocês, né, ele depende muito da questão da soja. O algodão, assim, o algodão nem vou falar muito porque não é tão importante assim, mas eles falam aqui que a expectativa é termos um aumento da área plantada, resultando em uma pouca produção de 2% maior que a safra 2022-2023. Aqui, pessoal, então, encerrada essa parte que eu queria, eu até gastei um pouco mais de tempo nisso para vocês, para explicar qual que é o meu sentimento em relação a isso, que é ponto que vocês têm que ter atenção. Aqui na questão dos resultados, né, a gente tem um resultado... Um ponto que eu não acompanhei o relatório passado, isso é um ponto de falha que eu acho que eles poderiam melhorar no relatório. Por exemplo, eles tiveram uma receita imobiliária de 9 milhões em novembro e 17 milhões em outubro. Por quê? O que mudou, né? Então não teve nenhuma explicação disso. Eu não cheguei a ver outro relatório para saber, mas é importante que tenha isso, né? Essa explicação. Aqui, o resultado, eles têm uma questão de ter o rendimento distribuído total, né? Isso assusta um pouco, e eles têm um baita resultado acumulado que eu falei para vocês. Ó, o saldo de resultado acumulado a receber corresponde ao fluxo de pagamentos futuros da Fazenda Roma, e o seu valor foi ajustado à base de projeção do IPCA. Então, foi o que eu falei para vocês no início desse vídeo, que eles têm esse resultado para distribuir. Então, inclusive até a própria atribuição de performance, grande parte dele vem da Fazenda Roma lá no Tocantins, e aí a gente daqui a pouco, quando eu chegar nas propriedades, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então aqui o retorno do Rhiza, bem interessante, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Aqui a parte do comentário da gestão. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as metodologias de que o fundo tem na questão dos tipos de negócios, né? Eles têm três tipos de negócio. O Land Equity, aqui embaixo, né? O Land Equity, o Buy to Lease, o Sale Leasing Back e o Land Equity que eu falei lá em cima. Então, só para a gente pegar, antes de entrar nesses detalhes, deixa eu só mostrar aqui os comentários da gestão, eles falando que na Land Equity, que é ter a propriedade para ganhar com o ganho de capital na venda. Né? Então eu já estou até antecipando o que é o Land Equity. O fundo ainda possui fazendas Monte Cristo 1 e 2, que foram recém-adquiridas por 17 milhões e 180 milhões de reais. São planejados investimentos na ordem de 8 milhões. A gestão almeja realizar a venda da fazenda nos próximos 12 meses, com a liquidação entre 35 e 40 milhões. Ressaltamos também que além do valor patrimonial que retornará da venda da Fazenda Roma, como é a fazenda que eles venderam,
Então tem a questão, ele fala um pouquinho da questão da taxa de juros, mas deixa eu explicar para vocês, para quem ainda não conhece essa estratégia, o fundo ele tem 47% das propriedades nessa metodologia Buy to Lease, 44% em Sale Leaseback e 5% em Land Equity. O que é o Buy to Lease? Se vocês viram o vídeo do TRFX, vai ficar mais fácil de entender. Vamos pensar o seguinte, vamos primeiro com o Sale Leaseback, que está aqui embaixo. O que ele faz? O fundo vai lá, compra a propriedade de um proprietário com um desconto e o proprietário continua lá. O fundo arrenda essa propriedade para o dono o ex-dono da propriedade. A terra passa para o RGI da fazenda, né? Passa para o fundo. Então ele compra a fazenda com desconto, porque aí o produtor ele tem liquidez, ele recebe o dinheiro, pode investir na produção e ele aluga a fazenda do próprio fundo. Então esse é uma metodologia Sale Leaseback, como eu falei para vocês do TRFX, que foi do Grupo São Mateus, que é a compra, o fundo foi lá, ele compra o imóvel com o São Mateus lá dentro e ele aluga para o próprio São Mateus. Ele comprou do São Mateus e aluga para o próprio São Mateus. É que a gente fala na questão agrária de arrendamento, mas isso é a mesma metodologia. No caso da Buy to Lease, em vez de ele comprar do próprio dono, ele compra uma fazenda e pega essa fazenda e arrenda para um produtor. Em ambos os casos, ele dá o direito para o proprietário comprar essa terra. No caso do Sale Leaseback, é a recompra, porque a fazenda era dele, e no caso do Buy to Lease é a compra da terra. Então, basicamente, são essas duas metodologias. E no caso da Land Equity, que é a última que eu já falei para vocês, é basicamente o ganho de capital. É compra da fazenda e venda dela mais caro. Então, essas são as duas características do fundo. Aí, se vocês quiserem mais detalhes, dêem uma olhada no outro vídeo. Acho que eu já até coloquei ele aqui para vocês observarem essa questão. Então, pessoal, aqui, só para a gente fechar o vídeo, que eu acho que ele já está bem longo, vamos dar uma olhada na questão das propriedades. Como vocês podem ver, eles têm propriedades em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propriedades, 8 em locais onde a gente sabe que está com problema de chuva. E aí eu pego esses amigos que são proprietários lá no Mato Grosso. Imagina você ter 50% de fazendas com quebra de soja. Tirando essa daqui, na verdade, que essa aqui ela tem soja também. Aqui tem, basicamente todas têm soja, né? Todas têm soja. Então, pessoal, isso que é um ponto que a gente tem que ficar atento. E o que eu acho que faltou de um pouco de análise, que eles colocaram lá no início, que eles visitaram 5 imóveis, mas traz mais informação sobre como é que está essa questão da quebra da produção, até para confirmar esse tipo de informação. Aqui eles têm a questão tem umas fotinhos das imagens, né? Ou como é que é cada propriedade, como é que foi oferta de operação de aquisição. Essa aqui é Buy to Lease, tem outra aqui sem leaseback. Então vejam assim, tem aqui o local, tem as fotinhos de cada uma das fazendas. Eu acho que vale a pena dar uma lida, tá? Então, pessoal, eu acho que é importante vocês observarem, você que é cotista do RISA e principalmente você que é cotista de Fiagro, que tenha... Deixa eu voltar aqui para mim. Que tem uma exposição muito grande à soja, fique esperto com isso. Ah, pessoal, eu estava esquecendo de falar sobre a emissão do RISA. Olha, eu falei tanto e acabei esquecendo de falar. Deixa eu voltar aqui para mostrar que ele teve a emissão. Olha só, esse aqui foi o... Só para pegar aqui, pessoal, eles fizeram uma emissão recentemente, a terceira emissão, 750 milhões. Foi a emissão. Mas o que eu quero mostrar para vocês, basicamente, é só a destinação dos recursos. Deixa eu pegar aqui. Só para... Não quero entrar muito no detalhe, porque ela já foi. Então, só para vocês verem que são fazendas Goiás, Maranhão com problema de chuva também, e São Paulo. Então, na verdade, eles não têm nenhuma em Mato Grosso, que é importante também, a questão de chuva para esse momento, mas, obviamente, Mato Grosso é a melhor região. Então, eles estão diversificando, isso que é bem legal, diversificando no Brasil, né, as áreas. Mas tem um ponto que me chamou a atenção, porque olha só, eles fizeram, deixa eu subir aqui, eles fizeram o pedido de 750, olha quanto eles captaram, 291, eles captaram a oferta mínima.
Então, que é um ponto que a gente que chama um pouco a atenção, porque provavelmente essa captação foi baixa exatamente por causa de custo, tá? Porque foi uma emissão que foi feita, deixa eu dar um zoom aqui, foi uma emissão que foi feita, olha só, até deixa eu colocar aqui, ó. Olha só aqui, ó, eles até colocaram aqui. Foi atingido o montante mínimo da oferta e a quantidade de novas cotas inicialmente ofertada, conforme divulgado no prospecto definitivo. Então, eles atingiram o mínimo, então a oferta foi executada, mas não com o valor que eles colocaram. Mas o que eu falo para vocês que eu acho que foi o grande problema? É que a cota na subscrição estava mais cara que a cota de mercado. Então, esse é o tipo de situação que é fadada a um insucesso mesmo. Então, vamos acompanhar, vou continuar acompanhando esse fundo para trazer principalmente essa questão, porque eu gosto desse modelo deles mostrarem cada cultura. Então, é bem importante até para eu trazer isso para vocês, para alimentar vocês, inclusive vocês que são investidores de Fiagros também. Lembrando, o Riza Terrax não é um Fiagro, tá? Então, pessoal, espero você no próximo vídeo.